Fala, galera esperta! Tem alguém aí? Aí? Será? Não tem ninguém. Esperamos, Só nós, a garotada todo mundo passou. Mas, se tiver alguém, não tem problema. Estamos aqui para recuperar, estamos aqui para passar informações, porque, como eu falei, disse o poeta, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, ele está falando de exatidão. Então, tem percursos na vida que às vezes foge da nossa alçada e do nosso, não é isso? Da nossa boa vontade. Se você estiver aí, tamo junto. Vamos aí fazer você se recuperar e vamos passar nessa prova, todo mundo junto. Vamos lá, meu diretor, vamos lá direto para a aula 24.1. Falaremos sobre extrativismo mineral e vegetal e as hidrovias de Rondônia. Na aula 18.1, falamos sobre extrativismo mineral e vegetal. Falamos sobre a cassiterita e pedras preciosas. Falamos sobre o ouro, diamante, a extração de madeira. E o extrativismo mineral encontra-se entre eles os principais, o ouro, cassiterita, diamante, ouro, rio principalmente Rio Madeira. Cassiterita, Ariquemes, Bom Futuro, maior garimpo de céu aberto do planeta Terra, ok? De cassiterita. Diamante, principalmente lá... Espigão do Oeste. Espigão do Oeste, ali na terra indígena dos Cinta Largas, ok? Nióbio é um novo que está surgindo, que tem um grande potencial. Uma reserva mineral bastante considerável em praticamente a Amazônia em si. Isso. Quartzo, o granito, que já entra para a questão da construção civil. E água mineral, que todo mundo gosta de beber. Bora lá. Essa questão do extrativismo mineral, que tem como base a cassiterita, que o estado de Rondônia é um dos maiores produtores da cassiterita, ela começa a partir da década de 70, quando chega aqui na região os colonizadores, consequentemente, começa a exploração desse mineral na região de Bom Futuro, em Ariquemes. Aqui, já está aqui no texto. E o que acontece? Para que serve a cassiterita? A função dela, né? Ela é um minério que, misturado com outros, ela vai dar base principalmente para chapas de ferro, películas de celulares, de televisões. Então, ela é um contexto econômico muito importante para o estado de Rondônia e ela começa a ser explorada a partir de 1970. E o que acontece? Nos meados da década de 80, quando o Ministério de Minas baixa uma portaria, ela deixa de ser extraída de forma artesanal, manual, e passa a ser explorada de forma industrial, ou seja, se estabelece as primeiras empresas mineradoras aqui na região de Rondônia. Tá? E o que acontece? Essa produção de quase 345 mil toneladas, né, ela é importante para o contexto econômico do estado de Rondônia. Aí a forma que os garimpeiros fizeram, né, de uma forma de continuar trabalhando, é para formar cooperativas, é isso? Beleza. Então, entre 59 e 69, a produção era manual, como o professor Carlinhos falou, só que a partir de 70 foi proibido essa garimpagem manual e passou a ser feita através de grandes empresas, né? Mineradoras que se estabeleceram aqui na região, que contratou boa parte dessa mão de obra que estava e aqueles que não foram contratados migraram para outros setores, né? Um detalhe importante também é que nós temos o registro da exploração de ouro, né, na nossa região. Nós temos aí o registro no Rio Madeira, mas também nós temos em outras áreas do estado de Rondônia essa produção ou retirada do ouro, tá? Toneladas e toneladas de ouro retiradas do solo rondoniense e é enviado para o exterior. E o estanho é diferente, ele é enviado para os estados brasileiros, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos ali as maiores indústrias beneficiadoras que pegam esse estanho e misturam com outros elementos. Indústria siderúrgica, metalúrgica. Exatamente. Olha só, e outra situação interessante é que nós temos esse estanho e ouro principalmente em terras indígenas. Isso vai dar problema. Áreas de proteção, né? Exatamente, proteção permanente. Perfeito. Não é isso? Vamos lá. E o diamante em Rondônia está localizado principalmente na reserva indígena Roosevelt.
que quem habita lá são os índios Cinta Larga, lá no município de Espigão do Oeste, que essa jazida de diamantes tem partes em Pimenta Bueno, Vilhena e Juína, já no estado do Mato Grosso. Possui uma área de 2,6 milhões de hectares. Com a descoberta da jazida de diamantes em meados de 2000, fluxo migratório de várias regiões do Brasil foram para lá, aumentando consideravelmente a violência na área indígena e na cidade de Espigão do Oeste. Inclusive, tem registros na história de Rondônia que já ocorreu algumas chacinas dentro dessa área por causa da exploração do diamante, né? Que é uma área de proteção ambiental e está dentro de uma área indígena, que é no caso dos Cinta Largas, e eles apresentam, certo? Apresentam essa área como é uma área muito gigante, é uma área no qual explora-se muito diamante e que boa parte desse diamante não fica no estado de Rondônia, ele é, vamos dizer assim, é levado para outros países, porque é um diamante de ótima qualidade. Em comparação com os diamantes produzidos no continente africano, chega a ter o mesmo, podemos dizer assim, o mesmo quilate de qualidade, esse diamante retirado na região da terra do município de Espigão do Oeste. Isso, lá, inclusive, você falou da questão da violência, falamos da violência que está na lâmina, teve uma grande chacina lá, conflito entre os garimpeiros com Cinta Largas, e foram muitos garimpeiros mortos. Vieram aqui para Porto Velho, que inclusive fizeram uma força-tarefa entre muitos médicos para detectar de que morreram e tal. Realmente, inclusive, foi uma repercussão, inclusive, internacional. Não somente dos garimpeiros, não. Também tem registros de indígenas que sofreram emboscadas e morreram, né, nessa questão, porque é uma questão que envolve a economia, mas também que envolve a proteção da floresta e da cultura, principalmente dos Cinta Largas, que vivem nessa região produtora do diamante. Beleza, vamos lá no meu quadro, meu diretor. E um dos problemas lá, bem visível na reserva Roosevelt, é também em relação à questão do meio ambiente, porque isso gera um impacto ambiental, não é isso, Carlinhos? A erosão, o desmatamento, a questão de uso de tratores, né? Escavadeiras. A poluição em igarapés e rios nessa região. Abre crateras, né? Então, realmente deixa aí um lastro de impacto ambiental considerável. Então, vai se tornar ali um lugar de uma recuperação muito difícil. Aí vocês observam as áreas de interesses minerais, ou seja, áreas que podem ser produzidas ou retiradas mais à frente, no caso com a autorização do governo, que possui grandes riquezas minerais. Então você vai ter aí o cobre, você vai ter o estânio, você vai ter o ouro, o manganês, o calcário, como Rondônia produz também calcário, o nióbio, né? São alguns minerais que nós temos abaixo do solo rondoniense, né? E no extrativismo vegetal a gente sabe que desde o século XVIII já vinham para cá, no tempo do Brasil colônia, não é isso? Os bandeirantes ali, as pessoas vinham em busca das drogas do sertão, plantas medicinais, óleos, resinas, cacau, peles, peixes e carne seca. Olha só, eram muitas iguarias, digamos assim, exóticas, que quando chegavam lá na Europa, isso tinha um preço muito alto, justamente por ser exótico. Era novidade. E as drogas do sertão, elas competiam com os produtos também que vinham da Ásia, né? Que eram as especiarias. Isso. Então, o que acontece? Quando os europeus chegaram aqui na Amazônia por volta do século XVIII, e que, de certa forma, utilizando a mão de obra indígena para descobrir essas chamadas drogas do sertão, começou, então, um processo de exploração das drogas e escravização dos índios para transportar essas mercadorias. E aí, posteriormente, a gente teve o extrativismo da borracha lá, coincidindo com o primeiro ciclo da borracha na segunda Revolução Industrial para a produção de pneus da indústria lá da Europa e dos Estados Unidos, ok? Mas também aqui temos, né, o extrativismo da castanha e
ela ocorre, né, a castanha, principalmente na época menos chuvosa, maio a novembro. E o segundo, no período mais chuvoso, de dezembro a março. O extrativismo da borracha e da castanha foi montado e se desenvolveu sobre 2 grandes pilares, o capital externo e o latifúndio. Essa questão do extrativismo da borracha, como ele fala de capital externo, nós temos que lembrar que no segundo ciclo, o governo Getúlio Vargas, né, assinou com o governo norte-americano o Tratado de Washington. Então, isso por isso que é capital externo, porque os americanos também incentivaram, né, com milhares de dólares para essa produção lá no período da Segunda Guerra Mundial. Levando em consideração que, por livre e espontânea pressão, Getúlio Vargas assinou. Exatamente. É isso? Não tinha muita, ele não teve muita opção, não. Dentro do extrativismo vegetal, que Rondônia possui no processo de extração, temos o óleo da copaíba, o açaí, o látex, a madeira e a castanha do Pará. Sendo que, eu acho que o carro-chefe é a indústria madeireira, Jorginho. É isso aí. E temos polos madeireiros, né, muitas indústrias madeireiras explorando essa madeira, e essa madeira, boa parte dela vai para países como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, do Oriente Médio, da África do Sul. China também. E também para a China. Vamos lá, uma questão, hora de recuperar. Rondônia abriga em seu território imensas reservas minerais, com destaque para um tipo de minério do qual o Estado detém mais de 50% das reservas brasileiras, fundamentais para o desenvolvimento econômico. Esse minério começou a ser extraído na década de 50, por meio de garimpo que atuou até o início da década de 70, quando o governo federal o proibiu, entregando essa exploração a grandes grupos econômicos. As reservas e a extração mencionadas referem-se ao seguinte recurso mineral: A. Cobre. B. Cassiterita. C. Bauxita. D. Ferro. Ou letra E. Ouro. Obviamente que o aluno vai lembrar que acabamos de falar que é a cassiterita. A cassiterita, né? É isso? Vamos lá. Na aula 19.1, trabalhamos hidrovias rondonienses, onde nós falamos sobre os principais rios navegáveis, a hidrovia do Madeira Amazonas e a hidrovia Guaporé e Mamoré. Quando falamos de hidrovia, claro que temos que falar de rios. Rios da região amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, onde nós temos então aí vários rios. O Rio Madeira, claro, é o principal rio da nossa região, um dos principais rios da nossa região, que deságua no Rio Amazonas. Rio Amazonas é o rio principal da bacia hidrográfica. E da nossa hidrografia de Rondônia, ela tem 7 bacias importantes com seus afluentes e subafluentes, onde você vai ter aí o Rio Madeira, o Rio Jamari, o Rio Machado, Rio Roosevelt, Rio Guaporé, Rio Mamoré e o Rio Abunã. Todos esses fazem parte do contexto de bacia amazônica e as principais bacias que o estado de Rondônia possui, certo? Onde boa parte desses rios são navegáveis, inclusive o Rio Madeira apresenta uma principal hidrovia. Quando eu falo hidrovia, ela é um modal de movimentação de pessoas, de movimentação de mercadorias, por isso que ela é importante e tem a sua função como elemento e componente físico da natureza, como ambiente para a vida, que é um ambiente aquático, como fator importante para a economia regional. E essa hidrovia do Madeira, ela é importante porque ela leva e traz mercadorias, leva e traz pessoas. E esse rio, chamado do Rio Madeira, a sua origem é lá nos Andes bolivianos, que tem como o rio originário o Rio Beni, que se junta com o Rio Mamoré para formar o famoso Rio Madeira. Esse rio, Rio Madeira, ele é um rio caudaloso e ele é dividido em 2 partes, o Alto Madeira, trecho encachoeirado, e o Baixo Madeira, onde nós temos a hidrovia do Madeira, e que ela é utilizada para o transporte de mercadorias, principalmente produtos não perecíveis, como carvão, areia, grãos, tá? Isso ele leva e ele traz também. Como, por exemplo, nós temos aí o combustível, gás, que vem lá da cidade de Manaus.
Tá? Essa tem a função do Rio Madeira dentro da sua hidrovia, que tem milhares de barcaças viajando, fazendo esse percurso Porto Velho a Itacoatiara, no estado do Amazonas. É isso aí, nós temos a bacia do Rio Guaporé, né? Que conhecido na Bolívia como o Rio Itenês, é um curso d'água da bacia do Rio Amazonas, que ele está no Brasil e na Bolívia. Banha o estado do Mato Grosso e de Rondônia, nos departamentos bolivianos de Santa Cruz e Beni, servindo de divisa entre o Brasil e a Bolívia. Nasce lá no encontro do Rio Moleque, Sepultura e Rio Lagoazinha, na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso, a 630 metros de altitude. E a hidrovia Guaporé-Mamoré, ela tem baixa utilização econômica, tá? Ela não tem um volume nem um fluxo tão intenso quanto o Rio Madeira, ok? Mas se comparada com a importância regional, ele é muito importante regionalmente, porque é por onde as pessoas que moram nessa região... No Vale do Guaporé, no Vale do Mamoré... É isso. Então, a população e os comércios locais para ela tem grande importância essa hidrovia. Okay? Inclusive na região de Guajará-Mirim, né, na fronteira, nós temos aí a travessia para Guaiara-Mirim. Em Costa Marques temos uma pequena comunidade também no Guaporé, que passa por dentro dessa hidrovia, né? O comércio e o turismo. E mais recente, falando sobre a questão aí de Guajará, Guaiara-Mirim, muitos estudantes brasileiros indo fazer medicina no território boliviano têm que atravessar a fronteira pelo rio Mamoré. Hora de recuperar, vamos lá. Rondônia tem 7 bacias hidrográficas, entre as quais são formadas a partir da confluência do rio Mamoré e Beni, com nascentes nos altiplanos andinos. Essa bacia causa preocupação em razão das modificações de sua dinâmica hidrológica, decorrentes da instalação das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. A bacia hidrográfica. O texto se refere é a do A, Guaporé. B, Mamoré. C, Madeira. D, Jamari. E letra E, Machado. Mamão com açúcar, todo mundo sabe que estamos falando da bacia do Rio Madeira, okay? Onde está Santo Antônio e Giral, as 2 maiores hidrelétricas aqui de Rondônia. Perfeito. Qual é o destino final da hidrovia do Madeira? Letra A, Porto do Rio Branco, no Acre. B, Porto de Humaitá, no Amazonas. C, Porto de Manicoré, Amazonas. D, Porto de Iranduba, no Amazonas. Letra E, Porto de Itacoatiara, no Amazonas. Sem mais delongas, em aulas passadas a gente colocou que sai daqui da hidrovia do Madeira, saindo do Porto de Porto Velho até no Porto de Itacoatiara e do Porto de Itacoatiara para o mundo. Beleza, galera? Olha só, depois dessa revisão aí bacana, esperamos que você tenha aí uma excelente prova, não é isso, Carlinhos? Desejamos uma excelente prova, que o nosso aluno tenha sucesso, né? Geografia de Rondônia fez uma longa caminhada nesse período com eles. Falamos muitas coisas relacionadas à realidade do nosso aluno, esse aluno da mediação tecnológica. E desejamos para vocês sucesso e um forte abraço aos nossos professores, Jorginho. Com certeza. Aos nossos professores mediadores que estão aí dando esse suporte, esse apoio a todos os nossos alunos. É isso aí, galera, e a gente se vê no segundo. Isso aí. No segundo ano. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.